e a terra. Eu quero repetir. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero que você venha comigo agora, numa eternidade passada. Porque Deus, Ele é além do tempo. Mas certamente tudo começou com Ele. No princípio, aonde nada havia, somente Deus. Deus estava lá. E eu quero imaginar comigo essa noite o nada. Consegue imaginar o nada? Consegue tentar vislumbrar algo que não existe? Nada. Mas Deus estava lá. No princípio, Deus. Não é no princípio pastor, igreja, denominação, pessoas, presidentes, países, mas era no princípio Deus. E Ele criou os céus e a terra. Hoje, ainda não se sabe exato, porque é quase que impossível de saber, mas já se tem uma noção do que se existe aí fora. E são mais de trilhões e trilhões de galáxias. São mais de trilhões e trilhões e trilhões de lugares semelhantes a esse que nosso planeta se encontra. Quem sabe lugares até semelhantes à Terra. Sabemos hoje que o universo ele se expande a cada dia. Sabemos hoje que o universo tem um tamanho. E a Bíblia diz que Deus mantém o universo na palma da sua mão. E Ele criou os céus, as galáxias, as Via-Lácteas, criou os planetas, criou os sóis, criou todas as coisas. E como Ele é perfeito, sendo perfeito, jamais poderia ter criado algo imperfeito. Porque um ser perfeito não pode criar nada que não tenha a sua mesma natureza. Mas o versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O segundo versículo parece não condizer com o primeiro versículo. Porque Deus é perfeito. Mas o segundo versículo mostra algo totalmente imperfeito. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E havia o caos.
e havia a escuridão. Aí vem a pergunta: como? Como? Um Deus perfeito, que no primeiro versículo diz que Ele criou todas as coisas, então entendemos que Ele criou as perfeitas, nos leva a olhar um segundo versículo totalmente deformado, totalmente fora do padrão. Aí entra as teorias humanas e entra os estudiosos que dizem o seguinte: que entre o versículo 1 e o versículo 2 houve no céu um episódio. Ezequiel fala sobre ele. Ezequiel diz que houve no céu uma rebelião. Lúcifer, o anjo de luz, aquele que a Bíblia cita como a mais alta perfeição de Deus, que andava no meio das pedras preciosas, que de tal maneira era lindo e formoso que ele reluzia, ele brilhava. E a Bíblia fala sobre isso. Ele olha as miríades e miríades e miríades de anjos, criados pelo Deus Todo-Poderoso. E ele começa a olhar para os anjos. E ele começa a olhar para si. E ele vê uma diferença. Não havia ninguém como ele. Ele era aquele que tinha acesso à sala do trono. Ele era aquele que regia, e alguns dizem que ele em si mesmo regia os corais celestiais. Emanava louvor e adoração dele. Mas ele começa a olhar para si. E a Bíblia diz que a iniquidade entrou no seu coração. E ele disse: subirei aos mais altos céus, a montanha de Deus. E como Deus eu vou ser, ele quis tomar o lugar de Deus. E por isso, de uma forma que nós não sabemos, mas certamente foi apenas um dedinho, Deus o empurrou para fora de Deus. E a Bíblia diz, Jesus falando: eu via Satanás caindo do céu como uma estrela. E quem sabe o versículo 2 seja o resultado da queda. Aquilo que era perfeito, lindo, maravilhoso, se torna terrível, se torna trevas, se torna sem forma e vazia.
título ou tema da mensagem de hoje é este: a revelação do homem. E como nós vamos observar, e como eu disse no início, nós não queremos ver a letra, porque a letra está escrito aqui, e ela narra, no capítulo 1, a formação de todas as coisas. O capítulo 1 de Gênesis narra desde a criação de todas as coisas do universo com a formação do homem. Se nós formos olhar apenas a letra, nós vamos ver Deus criando a luz, Deus criando os mares, Deus criando e fazendo separação. Mas não é isso que eu quero que você enxergue essa noite. Porque vai além da letra. Vai além da letra. O que você precisa entender hoje é o que Deus quer que você enxergue. O versículo 2, em meio ao caos, em meio à situação, aparece um personagem e diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Deus criou todas as coisas perfeitas, mas Satanás, com sua queda, destruiu aquilo que Deus havia criado. E agora o Espírito Santo está refazendo. O que a palavra diz: e o Espírito de Deus pairava, e no original significa ele estava chocando ovos. Como você sabe, quando uma galinha ou uma pomba bota ovos, temos a tendência de ir lá no dia seguinte e tirar os ovos, porque se nós deixarmos que ela sente-se em cima dos ovos, daqui a pouco você não vai mais conseguir comer os ovos, porque aqueles ovos vão gerar vida e eles virarão pintinhos. E o Espírito de Deus estava chocando, gerando vida naquilo que estava destruído pela queda de Lúcifer e seus anjos que vieram com ele. O ponto aqui, meus irmãos, é que exatamente isso aconteceu com o homem. O homem também foi criado perfeito. O homem foi criado, e a Bíblia não diz, mas os estudiosos dizem, que o homem antes da queda, ele era um ser luminoso. Temos essa noção, porque aquela glória que envolvia o homem, quando ele ouve a voz da serpente e comete o pecado, a Bíblia diz que eles imediatamente, o homem e sua esposa, viram que estavam nus. Até aquele momento eles não tinham noção disso, porque a roupa que eles usavam
era uma roupa de glória. Uma roupagem de glória capaz de permanecer na presença do Altíssimo, sem que esses seres humanos fossem destruídos por causa da roupa que eles usavam, a glória que eles tinham. Mas por ouvirem a voz da serpente, que nós sabemos era Satanás, aquela criação perfeita de Deus, o homem, agora também está em caos. O ser perfeito, separado e santo, criado, como a Bíblia diz, a maior criação de Deus, a menina dos olhos de Deus, agora está em caos. Eu fico a imaginar as trevas que invadiram aqueles dois seres humanos, o caos que eles se tornaram, ao ponto agora de fugirem da presença de Deus, ao ponto agora de fazerem para si mesmos de fogo e figueira, porque perderam a sua roupagem de glória. Eu fiquei a perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que tu queres ensinar? E eu comecei a ler os versículos. Espírito Santo, essa noite, deseja que nós enxerguemos a nossa vida e como vivê-la como Ele enxerga. Porque Deus não vê como nós vemos. Deus não tem a obra que vemos. E o versículo 2 mostra a obra transformadora, regeneradora, revigoradora, revivadora do Espírito Santo no caos. O Espírito Santo nos vê, preste bem atenção, pelo seu poder. Quando o Espírito Santo olha para nós, Ele nos vê revividos. Essa noite, sair daqui com a seguinte convicção: o caos que era a sua vida foi transformado pela atuação do Espírito Santo nela. Aleluia! Ele reviveu você que estava morto. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele diz que nós estávamos separados de Deus. Mas o Espírito Santo um dia chegou até nós e reviveu a nossa vida, assim como Ele revive o planeta, Ele revive a nossa vida. Eu quero que essa noite você saia daqui com a convicção de que você é uma pessoa que estava morta, sim, mas Ele veio
e transformou a sua vida. Viu você. Eu quero que você saia daqui pensando que você não é um zumbi, nem um morto-vivo vagando por esse mundo. Quem sabe você já assistiu aquelas guerras Z, aquela coisa toda que passa na televisão, com aqueles seres mortos-vivos andando nessa terra sem sentido. Isso é o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! Aleluia! A segunda coisa que o Espírito Santo vê e que você também precisa ver. Versículo 3 e 4. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. A segunda coisa que o Espírito Santo vê e quer que nós vejamos é que Ele te vê luz. Ele te vê luz. Ele não vê você trevas. Ele olha para você, e quem sabe não seja essa a sua situação, mas é a situação ou a posição que o Espírito Santo nos vê. Ele nos vê cobertos da luz. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Você, quando você anda, quando você sai aí fora, quando você caminha, esse mundo está em trevas, sim, mas você é uma luz que está clareando e há de clarear tanto o seu caminho quanto o caminho de outros que olharem para você. Pessoas irão como se nós tivéssemos aqui um ambiente hoje de muito calor. E nós tivéssemos aqui aqueles bichinhos que voam, e eles voam em direção à luz. Porque eles sabem sim que na luz emana o calor, e eles podem ficar lá. Ali eles encontram vida, e também, quando o Espírito Santo olha para você, ele não vê um ser em trevas, ele vê um ser que está na luz. Porque Jesus, Ele é a luz do mundo e Ele habita em você. Aleluia! Entenda como o Espírito Santo nos enxerga. Nós precisamos nos enxergar também. Versículo de número 4 ainda. E fez separação entre luz e trevas. Ele nos vê separado das trevas. Quando o Espírito Santo olha para nós, ele nos vê separado das trevas. Eu vou falar de novo porque acho que você não entendeu muito bem. Quando o Espírito Santo nos olha, ele nos vê separado das trevas. Aleluia! A sua vida não está mais em trevas, você não frequenta mais as trevas, você não está mais em trevas, porque o Espírito Santo fez separação entre você que é luz e as trevas que estão aí no mundo, que muitas e muitas vezes tentarão apagar a sua luz, mas brilhe a sua luz mais do que qualquer outra coisa. Amém? O Espírito de Deus está falando para você. Entenda qual é a ação na ótica de Deus. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas,
e haja separação entre águas e águas. Quando o Espírito Santo olha para nós, ele nos vê separados do sistema. Sabe o que significa igreja? Já falei várias vezes, mas cabe falar de novo. São aqueles que foram chamados para fora. Para fora de onde? Do sistema. O sistema desse mundo, ele é dominado por Satanás. O sistema desse mundo é um sistema demoníaco. Mas o Espírito Santo, ele fez separação entre nós e esse sistema. Nós não vivemos mais debaixo de um sistema satânico e demoníaco. Nós vivemos agora separados para Deus. Amém. Aleluias. Versículos 11 e 12 diz assim: E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. 12. E a terra produziu a erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Quando o Espírito Santo olha para nós, ele nos vê produtivos. Ele nos vê produtivos. Você e eu fomos chamados para produzir. Ele diz o texto: árvores que deem semente segundo a sua espécie. Nós somos chamados para produzir pessoas segundo a nossa espécie. Não estou falando de seres humanos aqui, mas estou falando de discípulos de Jesus. Porque se você é um e o Espírito Santo o enxerga assim, você irá produzir outros segundo a sua espécie. Ninguém produz aquilo que não é. Se somos luz do mundo, da terra, se fomos tirados, se fomos tirados do sistema, agora ele nos diz: olha, e presta atenção, porque o diabo é tão sujo que ele tem mentido para muitos de nós. E sabe o que é pior? Estamos acreditando na sua mentira. Quem sabe você já ouviu esse pensamento: você não serve para nada, você não sabe nada, você não consegue. Quem sabe você já ouviu pensamentos assim entrando na sua mente: você não tem isto, você não pode fazer. Quem sabe você já ouviu a voz do diabo dizendo que você é um incapaz. Mas quando o Espírito Santo olha para você, ele te vê uma pessoa produtiva, que fará coisas em prol do reino, que fará com que o reino de Deus cresça cada dia mais, que fará com que você se torne um produtor de pessoas que também levarão a semente incorruptível da salvação. Quando o Espírito Santo olha para você, versículo de número 14, e disse Deus:
Haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Quando o Espírito Santo olha para você, ele nos vê refletidores da glória de Deus. Amém? Ele nos vê aquelas pessoas que vão refletir a glória de Deus. Nós podemos ver qualquer outra coisa e o diabo fará de tudo para que você não veja nada de positivo. Mas quando ele olha para você, ele vê você como um repetidor da glória de Deus sendo manifestada na terra. Amém. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. Quando o Espírito Santo olha para você, ele te vê como um multiplicador e não como um divisor. Preste muita atenção. Tem pessoas que dividem. Quando ela vai para algum lugar e se estabelece, daqui a pouco ela vai começar um processo de divisão no meio. Mas você será um multiplicador. Amém? Porque é assim que o Espírito Santo nos vê. Versículo de número 26. E esse é lindo. E disse Deus: façamos o homem a imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando o Espírito Santo olha para você, ele vê a imagem dele próprio. Façamos o homem. O verbo no original está no presente simples, no singular, mas o agente está no plural, Elohim, dando a ideia de que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo agora estão envolvidos nesta produção, criando o homem à imagem de si próprio. O diabo te odeia muito. O diabo não tem piedade. Os demônios, compaixão. Eles vão olhar para uma criança que acabou de nascer e vão dizer: vamos matá-la. Eles vão olhar para uma pessoa que está numa mais tenra e mais longa idade e vão dizer: vamos matá-lo. O diabo e os seus demônios, quando um demônio olha para o outro, o desejo que ele tem em seu coração é de matar o seu parceiro. Porque não existe piedade, não existe amor, não existe lealdade, não existe nada entre eles a não ser ódio. Eles detestam. O diabo olha para você e detesta você, porque você foi feito à imagem que ele não foi feito.
Ele foi feito lindo, maravilhoso, mas não a imagem do Deus Todo-Poderoso. Você foi feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Verso 26 ainda. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando o Espírito Santo olha para você, ele vê seres que dominam e não são dominados. Seres Você foi criado para dominar. Você não entendeu? Você foi criado para dominar e não para ser dominado. Você foi criado para ser cabeça e não cauda. Você foi criado por Deus para dominar sobre todas as coisas, inclusive o réptil. Sabe por que do réptil? Porque a serpente era um réptil. Deus te dá poder para dominar e não ser dominado. Amém? Você, quando o Espírito Santo olha para nós, ele nos vê pessoas que são dominadores e que não são dominados. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quando o Espírito Santo olha para você, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quando o Espírito Santo olha para você, ele só vê duas coisas. Se você for do sexo feminino, ele vê uma mulher. E se você for do sexo masculino, ele vê um homem. Fora isso, ele não enxerga nada, porque não vem dele. Ele criou homem e mulher. Amém? Quando o Espírito Santo olha para nós, ele nos vê homem e mulher. O resto não procede dele. É mesmo. Concluindo, versículo 29 e 30, ou 29 e 30. E disse Deus: eis que tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão mantimento. Quando o Espírito Santo, versículo 30, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Quando o Espírito Santo olha para você e para mim, ele nos vê dependentes de Deus e não dependentes ou suficientes de nós mesmos. A nossa dependência vem do Senhor. Amém? Nós somos dependentes de Deus. Jesus disse assim: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. E não adianta você tentar, porque todas as vezes que você tentar, você vai quebrar a sua cara. Você não consegue sair da sua situação por você mesmo, porque você não foi feito para isso.
Você foi feito para ser dependente de Deus. E não adianta. Enquanto você não colocar essa dependência nele, você vai continuar escravo daquilo que te prende. Você vai continuar carente daquilo que te faz sofrer. Porque a nossa dependência tem de ser e tem de vir dele e só dele. O salmista fez uma declaração linda. Ele disse assim: de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Ele continuou também falando: uns confiam em carros e cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Porque Ele nos criou para sermos dependentes dEle. Você não vai sair do seu problema tentando por você mesmo. A sua solução não vai melhorar enquanto você estiver se esforçando por você mesmo. Mas no momento em que você disser: Senhor, eu não consigo, eu dependo de Ti, me ajuda, aí você vai ver a diferença que Ele faz na nossa vida. E concluindo, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi tarde e manhã, o sexto dia. O Espírito Santo nos vê como pessoas que devem usufruir de tudo que Deus fez de bom para nós. Devemos usufruir de tudo que Deus tem para nós. Amém? Tudo o que Deus tem para nós, Ele fez para que a gente usufrua disso. A gente participe disso. A gente comece a receber isso. Amém, queridos? Em nome de Jesus, comece a ver você, ou comece a se ver da maneira como o Espírito Santo te enxerga. Quando você olha o texto, você vê apenas um processo sendo executado pelo poder de Deus. Mas quando você recebe a revelação do Espírito, você começa a ver que isso não é apenas e tão somente um processo de transformação das coisas, mas é um processo de transformação de nós mesmos. Que essa noite nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui enxergando por detrás da letra. Que essa noite nós possamos sair daqui nos vendo como Deus nos vê. Amém. Feche seus olhos. Pai amado, bendito, soberano, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de ação de graças. Tu és aquele que vive eternamente. O nosso coração hoje engrandece o Senhor, e o nosso espírito se alegra em Ti, nosso Salvador. Que nessa noite nós possamos sair daqui olhando e vendo a maneira como o Senhor nos vê. E que nós sejamos essa semana tudo isso que o Senhor nos revela. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém, irmãos. Nesse espírito, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, saia do seu lugar e coloque ali, naquela taça, se você trouxe hoje seu dízimo, sua oferta dele. Pai Celestial, nós que hoje pôde trazer na tua casa o dízimo e a oferta. Pedimos que o Senhor multiplique aquilo que foi colocado ali. E na vida deles também, segundo diz a tua palavra, multiplica o suficiente, ó Deus. Em nome de Jesus, também oramos por aqueles que não puderam trazer hoje, mas que certamente domingo que vem o farão. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que entrou nesse lugar essa noite. Dá a eles a consciência de como o Senhor está vendo cada um deles. Em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos pela semana que o Senhor nos dá. Semana que poderemos viver uma vida segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós já vamos encerrar, mas eu gostaria de agradecer Raimar, não? Quem? Raiman. Misericórdia, eu não entendo a letra. O que está escrito aqui, irmã? Aqui está escrito aqui. Raimon. Deus abençoe, Raimon. E também o Luiz. Raiman. My name is Wayne, the best. Don't worry. Okay. E o Luiz. Deus abençoe a vida dos irmãos, amém, queridos? Em nome de Jesus, tá? Também, tem alguns irmãos aqui que não vou mais dizer, né? Obrigado pela sua presença, porque você já é da casa, amém? Em nome de Jesus. Eu quero também agradecer os irmãos que assistiram pela internet. Muito obrigado pela sua audiência, em nome de Jesus. Estamos aqui na rua Riachuelo 500. Venha nos fazer uma visita, venha conhecer esse corpo que aqui se reúne para a glória do Deus vivo. Então, em nome de Jesus, esteja conosco domingo que vem, às 19 horas. Deus abençoe sua vida e Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé? Feche seus olhos. Senhor, agora, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Tu conheces a necessidade deles. Tu conheces a semana que eles terão. E eu lhe peço agora, Espírito Santo, que estejas colocando essas verdades que foram reveladas a nós essa noite, durante essa semana nas nossas mentes. Traz de volta esses princípios tão poderosos na nossa mente essa semana. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Cumprimenta o seu irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. O Edson não vai...